Bom dia para você que nos acompanha aí da sua casa nessa manhã, onde nós iremos exaltar e glorificar o nome de Cristo Jesus. Por isso eu convido você a abrir o seu coração, a sentir a presença do Senhor aí na sua casa. Tenho certeza que será um tempo de cura, de restauração, de libertação, de salvação, porque onde nós invocamos o nome do Senhor, Ele está no nosso meio. Eu convido você juntamente comigo agora a nós fazermos uma oração, entregando a nossa vida, tudo que vai acontecer nessa manhã diante do Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua presença conosco. Obrigado porque a Tua fidelidade, ó Deus, se estende de geração a geração. Obrigado pela Tua morte, a Tua ressurreição, a morte que trouxe vida. E por isso nós celebramos ao Senhor nesta manhã, porque não existe outro além de Ti. Que nós possamos prostrar, que nós possamos adorar. Toda honra, toda glória, exaltação apenas ao Teu nome, Jesus. É a oração que nós fazemos. Amém. Vamos juntos celebrar. A palavra de Deus nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Não é profundidade, nem altura, nem qualquer outra criatura da criação. Declara essa verdade com todo o seu coração nessa manhã. Vamos juntos. Ele é fiel. Ele está conosco todos os dias. Por isso não tenha medo. Nada vai me separar, mesmo se me abalar, Teu amor não falha. Obrigado, Senhor. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Aleluia. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, eu sei que me amas, Teu amor não falha. É forte e profundo mar, Tua presença vem me amparar, Teu amor não falha. Ele não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, Teu amor não falha. Por isso vamos juntos celebrar essa verdade. Adora ao Senhor. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha. Declare. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo para sempre.
Quero dar um bom dia a todos que estão nos assistindo nesta manhã. Quero cumprimentar os irmãos da Igreja Batista da Esplanada. Que Deus abençoe, que a graça e que a paz de nosso Senhor alcance cada coração e que juntos possamos celebrar com alegria neste domingo, nesta manhã de domingo, dia 3 de maio. E nós vamos refletir sobre mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Antes, eu gostaria de orar pela sua vida, pela sua família, gostaria de orar pelos seus projetos, gostaria de orar para que Deus possa derramar bênçãos incontáveis sobre você. Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado pela saúde, pela paz, pela família, pelo trabalho. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada amigo que está nos assistindo nessa manhã. Que a tua graça, que a tua paz, que a unção do teu Espírito alcance a todos. E que juntos possamos sempre celebrar com alegria, render graças ao Senhor, entendendo que o Senhor é soberano, é Rei, está entronizado nos céus e cuida das nossas vidas. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa estar sustentando, fortalecendo, renovando a fé, a esperança de todos, para que juntos possamos ter a certeza de que o Senhor está em todo esse processo que estamos vivendo, em todas essas adversidades. Nós queremos que o Senhor possa fazer com que logo, logo, nós possamos vencer toda esta tempestade, contando com a tua poderosa mão. Nós te agradecemos por tantas bênçãos que temos recebido do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu gostaria de refletir nesta manhã sobre o tema, uma igreja perseverante e ousada. Está baseada em Atos, capítulo 4, e gostaria de compartilhar este texto nesta manhã. Atos, capítulo 4, diz assim: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número destes homens a quase 5.000. E no dia seguinte, as autoridades, os anciãos, os escribas, se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação
entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Outra vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazeres curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles, havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Amém. É um texto que fala, que dá continuidade aos acontecimentos daquela igreja maravilhosa, a igreja dos Atos dos Apóstolos. E aqui, nesse livro de Atos, nós temos um manual para o nosso crescimento espiritual. Nós temos um manual para que a nossa vida possa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Nós temos um manual para o revestimento do poder de Deus. É um grande mapa que revela as estratégias para o crescimento genuíno da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente percebe que o crescimento da igreja está estreitamente ligado à oração e à palavra. A oração e a pregação genuína da palavra de Deus. Como é bom saber disso, que através da oração, que através da palavra de Deus, nós crescemos espiritualmente, nós ficaremos revestidos do poder de Deus e vamos pregar a palavra com ousadia, com determinação, com despreendimento. É pelo poder do Espírito Santo que a igreja do Senhor Jesus alcança as pessoas para o engrandecimento do teu reino. É com o poder do Espírito Santo que nós alcançamos e temos a energia,
a habilidade, a motivação para vivermos e para estarmos envolvidos no crescimento da igreja, no crescimento do reino de Deus. No livro de Atos, nós encontramos essa conexão maravilhosa entre pregação genuína da palavra de Deus e o crescimento da igreja. É a pregação genuína da palavra de Deus que faz com que realmente a igreja cresça saudável. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer fazer com que a sua vida seja um farol, seja luz para iluminar as pessoas e para ser um instrumento de Deus, para abençoar as pessoas que tanto precisam, você precisa estar revestido do poder de Deus. Você precisa estar debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. E você precisa viver a plenitude do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Que foi isso que aconteceu com os apóstolos, com aquela igreja que começou pequena em Jerusalém e recebeu de Deus o revestimento do Espírito Santo e do poder. Por isso a igreja se espalhou por todo o Império Romano, se espalhou por toda aquela região daquele mundo antigo, através da pregação genuína das boas novas. Eles estavam revestidos do poder de Deus. Era um grupo de discípulos corajosos, ousados, que demonstrou amor de Cristo e pregou esse amor nas sinagogas, nas escolas, nas casas, nos mercados, nos tribunais, aonde quer que Deus os enviasse, a vida e a história das pessoas eram mudadas. Como é bom saber disso. A transformação em Jesus Cristo muda completamente a nossa história. E quantos testemunhos nós temos ouvido de pessoas que não tinham esperança, não tinham alegria, não tinham paz no coração, receberam a palavra genuína, a pregação da palavra de Deus e foram curadas. Fisicamente foram curadas espiritualmente. Este é o poder do Senhor Jesus, porque Ele nos cura completamente. Atos é exatamente esse registro precioso de tudo o que aconteceu na igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos. E a missão precípua da igreja primitiva que fica registrado aqui é a pregação da maravilhosa de Jesus Cristo. Então a gente percebe que Jesus Cristo subiu, logo depois Ele enviou o Espírito Santo, Ele cumpriu a sua promessa, os discípulos foram tomados pelo Espírito de Deus, revestidos de poder e de graça, e a partir daí a igreja foi crescendo e os milagres foram acontecendo, e a gente pode perceber lá, no versículo-chave do livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, que diz: e vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É maravilhoso saber disso. Revestidos do poder de Deus, eles começaram como igreja pequena. Numa pregação do apóstolo Paulo, ele alcançou 3.000 pessoas, e essas pessoas foram anunciando o evangelho, e de repente foram para 5.000 pessoas, e de repente já não podia contar o número de pessoas alcançadas. Alcançaram toda a província da Judéia, Samaria, Cesareia, a Síria, a Antioquia, e todas as províncias do império. Foi um crescimento natural, como o nascimento de uma criança, que recebe o leite materno da mãe e cresce, e de repente aquela criança está linda. Para que você possa crescer espiritualmente, você precisa receber um leite materno, e esse leite materno é exatamente a palavra de Deus no seu coração. Quando você recebe a palavra de Deus, quando você recebe a mensagem salvadora de Jesus Cristo, a sua vida se transforma completamente. Eu não sei se você tem vivido isso, se você tem experimentado a graça do Senhor. Eu não sei
se falta alguma coisa para que você tome essa decisão, mas o desafio que eu faço para você nessa manhã é que você possa tomar uma decisão de deixar tudo aquilo que esteja esfriando a sua vida espiritual, te afastando do amor de Jesus, e que você possa olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo de Deus foi derramado. Os discípulos foram revestidos do poder de Deus. A bênção do Senhor chegou para todos os cristãos daquela época. Eles viveram, eles experimentaram os milagres do Senhor e eles foram usados como instrumento do Senhor, dia após dia. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles eram ousados para que a mensagem do Senhor fosse anunciada. Agora, chegamos no capítulo 4, encontramos Pedro e João incomodando os líderes religiosos. E dois eram os motivos do incômodo. Primeiro, porque aqueles líderes religiosos, judeus, saduceus, fariseus, eles se achavam detentores dessa função. E segundo, porque havia medo da perda desse privilégio, dessa exclusividade de mestres, do exercício de mestres. Essa exclusividade era deles, dos líderes judeus. E eles pregavam, e ensinavam, e enfatizavam a ressurreição de Jesus Cristo. Essa era a mensagem. O foco da mensagem era exatamente a ressurreição de Cristo. Esse ensino era um ensino libertador. E os judeus tinham um ensino que era um ensino legalista, cheio de regras para se cumprir. E a pregação de Pedro era uma pregação de liberdade, era uma pregação de esperança, era uma pregação de amor. E aí, lá no versículo 4, de 1 a 3, a mensagem diz assim: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos. Eles estavam ressentidos com os apóstolos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E eles prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Os apóstolos, mesmo sendo intimidados, mesmo sendo presos, eles continuavam anunciando as maravilhas do Senhor. Eles estavam anunciando com toda a ousadia. Eles não tinham medo. E embora não houvesse nenhum argumento contra o fato de que eles haviam curado um coxo na Porta Formosa, no templo, quando aquele coxo se encontrou com Pedro e com João, era um fato notório, havia testemunhas, mas eles queriam abafar o caso, e eles se recusavam a se render à glória de Jesus. Mas Pedro sempre foi ousado, corajoso, e apesar das adversidades, ele continuou pregando a Jesus Cristo ressurreto. Para ele, era a única resposta que havia para aqueles judeus, saduceus, aqueles líderes legalistas, religiosos. Então, a lição que fica é que, da parte dos discípulos, houve ousadia na proclamação da mensagem de Jesus. Esse é o desafio para mim e para você. Que nós possamos perseverar com essa mensagem de salvação, que nós possamos viver com ousadia, experimentando essa graça maravilhosa e levando aqueles que estão ao nosso derredor, a começar da nossa família, que Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas. Eu sei que estamos vivendo um tempo difícil, eu sei que vivemos um tempo de medo, de ansiedade, de agonia, até mesmo de pânico, e com essa Covid-19, que tem realmente tirado a paz do mundo inteiro. Mas uma coisa é certa: foque a sua mensagem, a sua vida, a sua esperança
na pessoa de Jesus Cristo. Saiba que Ele é o nosso melhor amigo. Ele é capaz de tirar toda a nossa ansiedade, o nosso medo. Ele é capaz de nos fortalecer, encher o nosso coração de alegria, de paz nesse tempo tão difícil. O que depende de nós é obedecer, é honrar ao Senhor, é servir ao Senhor com inteireza de coração, é fazer com que a nossa vida possa ser uma vida que esteja debaixo dos propósitos de Deus, viver essa plenitude desse evangelho maravilhoso. Olha, havia naquela igreja primitiva e aqueles primeiros cristãos, havia unidade, havia comunhão, havia generosidade, havia testemunho, havia manifestação da graça do Senhor, havia integridade, havia paz, porque eles estavam revestidos do poder do Senhor Jesus. Olha o que diz Atos a partir do versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, e não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Como é bom experimentar isso. E nesse tempo de pandemia, como alegra o nosso coração quando a gente testemunha pessoas que podem ajudar, abrindo mão de patrimônio, abrindo mão de sua riqueza para amenizar a dor daqueles mais necessitados. Quantas campanhas nós temos visto e quantas bênçãos nós temos experimentado neste tempo. Fica o desafio para mim e para você, estenda sua mão, leve um calor humano para alguém que precisa, uma palavra de esperança, de paz, de alegria, de renovo. Vivemos num mundo onde prevalece a individualidade, a frieza, as práticas supersticiosas, a avareza, a falta de compromisso, e que o Senhor possa nos dar sabedoria para que nós possamos nos livrar de tudo isso e viver uma vida debaixo da plenitude do amor do Senhor e fazer com que esse amor que nós recebemos possa ser transmitido para aquelas pessoas que tanto precisam. Que eu e você possamos viver uma vida com generosidade, uma vida com liberalidade, com amor, com carinho, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. Os apóstolos, eles eram ousados. Eles não apenas ouviram, eles presenciaram e eles experimentaram o poder de Deus mudando a vida das pessoas. Aquele aleijado coxo da Porta Formosa, ele foi transformado pelo poder de Deus, fisicamente e espiritualmente. O Senhor Jesus, Ele faz isso hoje. Ele pode transformar a sua vida completamente. Pode transformar, pode curar você de uma enfermidade e pode curar você da enfermidade física e da enfermidade espiritual, como aconteceu com aquele coxo, aquele aleijado da Porta Formosa, que teve a graça de se encontrar com Pedro e João naquela tarde de oração, e ele foi transformado. Coloque a sua vida no altar do Senhor, ore ao Senhor, busque aprender lições maravilhosas da palavra de Deus e busque crescer espiritualmente. No capítulo 5 do livro de Atos, nós encontramos logo de início a narrativa do que aconteceu com Ananias e Safira, um episódio triste em que eles mentiram diante dos apóstolos sobre uma propriedade que haviam comprado, mentiram sobre os valores, não precisava de ter mentido, eles reteram uma parte, e por causa disso,
eles receberam uma sentença de morte no templo. Isso mostra a nossa fragilidade, a nossa limitação. Isso mostra a nossa fraqueza espiritual, que eu e você possamos estar sempre atentos para viver diante do Senhor com integridade, para viver diante do Senhor com o nosso coração completamente entregue nas mãos dEle, para que Ele possa nos moldar e nos fazer um vaso novo para a sua honra e para a sua glória. Os problemas da igreja de Jerusalém, longe de prostrarem o povo de Deus, levou-os a mais temor, produziu introspecção, produziu uma influência purificadora. O que importa mesmo é a intenção do nosso coração. E o desafio é obediência, arrependimento e busca de consagração diante do altar do Senhor. Que coisa maravilhosa. Obediência irrestrita a Deus, a proclamação cristocêntrica, onde Cristo está no centro, a ressurreição e o senhorio de Jesus, o arrependimento e a remissão dos pecados e o testemunho da transformação que só Jesus Cristo pode realizar na nossa vida. Em Atos, capítulo 5, a partir do versículo 29, diz assim: então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Havia por parte dos judeus, legalistas, fariseus, saduceus, ódio no coração, porque eles não queriam que esta mensagem cristocêntrica fosse anunciada, continuasse sendo anunciada, mas os discípulos estavam determinados a obedecer a Deus e colocar na mensagem Jesus como personagem central. Que maravilha saber disso. Coloque Jesus como personagem central da sua vida. Não esqueça que Ele é Rei. Ele que veio aqui, viveu entre nós, sofreu, padeceu, foi crucificado injustamente pelo meu pecado, pelo seu pecado, mas Ele ressuscitou com poder e grande glória. E hoje Ele está entronizado entre os querubins. Ele tem em suas mãos o governo do universo. E isso é pela fé. Pela fé eu creio que nas mãos do Senhor está o governo do universo. Ele é comandante, Ele é general. E nós, como soldados seus, o que depende de nós é a obediência e o desejo de servi-lo com determinação, com ousadia, com graça, sabendo que em Jesus nós encontramos todas as respostas para os nossos questionamentos. Exemplo da igreja dos Atos dos Apóstolos, que saibamos transformar as circunstâncias adversas em incentivo para que a nossa vida seja uma vida de perseverança, de ousadia. Nunca devemos deixar de anunciar as mensagens de Jesus, através do nosso testemunho, através da experiência que temos com Ele, para que nós possamos dar a oportunidade às outras pessoas que tenham também esta experiência maravilhosa. A mensagem que fica para mim e para você é a mensagem de ousadia, de determinação, de perseverança, a mensagem de coragem, de ousadia. Tome posse das bênçãos do Senhor. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Hoje mesmo, se tem alguma coisa que está impedindo você
de receber a plenitude da graça do Senhor, arrependa-se dos seus pecados. Tire qualquer obstáculo que esteja impedindo você de receber todas as bênçãos celestiais. Que as portas dos céus, que as janelas do céu se abram e abençoe a sua vida completamente. Que o amor de Deus e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa sempre reinar no seu coração, abençoar sua família, os seus sonhos, o seu trabalho, e que logo, logo nós possamos vencer este tempo de tantas adversidades e que essa tempestade possa passar com a graça e com o poder de Deus. Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao final da nossa escola bíblica dominical. Vamos adorar o Senhor, vamos ter um momento de louvor, de adoração. Quero convidá-lo para que sintonize no YouTube, no Facebook, hoje às 19 horas, para que você possa mais uma vez participar das celebrações através dos louvores, da mensagem da palavra de Deus, da Igreja Batista da Esplanada. Deus abençoe a sua vida. Justamente sobre isso nós vamos cantar nessa hora uma canção nova que você vai aprender hoje pela manhã, mas à noite nós vamos cantar mais uma vez. Então celebre conosco. O Senhor está em todos os lugares da terra. Aleluia. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, tua mão está. Acima de um verso, na linha de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver além do teu olhar, a tua mão está.
seja o teu nome.